Camisa da Coca, mas tomando Pepsi, né? Moleque incoerente. Qual é, molecada? Tranquilão? Eu sou o Gabe e esse é mais um vídeo do Inglês com Gabe. Então, molecada, na aula de hoje eu separei umas palavras aqui que os brasileiros costumam errar quando vão falar inglês e que eu particularmente considero cruciais. O negócio é o seguinte: se o seu objetivo é ter o inglês fluente o mais próximo possível do inglês nativo, existem algumas paradas que você precisa saber que são extremamente importantes para não te entregarem. E mesmo que você não queira fingir que é um americano e ter o inglês nativo, essas coisas ainda assim são muito importantes porque são erros e os americanos percebem que você está falando errado. Esses erros que eu separei hoje são os erros específicos dos brasileiros, porque são coisas que a gente usa no português, que é a nossa língua, e a gente acaba trazendo isso para o inglês, mas essas línguas não são idênticas. Então acaba que são coisas que funcionam no português, mas que não funcionam no inglês. E isso acaba te prejudicando quando você vai falar a língua. Não é uma parada difícil de aprender, é uma parada bem simples, só que são vícios que ficam na nossa cabeça e acabam prejudicando a gente. Esse é o erro mais comum que eu vejo muitos brasileiros cometendo no inglês, que é o music e song. No português, a gente costuma usar a palavra music para se referir ao conceito de música no geral e também a uma música específica. Por exemplo, você pode falar, eu amo música. Assim como você pode falar, eu amo aquela música nova do Jay-Z, que é uma música específica que ele acabou de lançar, aquela música nova. A gente acaba trazendo isso pro inglês, só que no inglês isso não faz muito sentido. Porque na língua inglesa, o termo music se usa especificamente no conceito abstrato de música, no termo geral. Então você pode falar no inglês I love listening to music, que significa eu amo ouvir música, mas você não pode falar Jay-Z dropped new music. Isso não faz o menor sentido em inglês. Nesse caso, você tem que usar a palavra song. Então a frase correta seria Jay-Z dropped a new song. Então mantenha isso sempre em mente quando você for falar sobre esse assunto no inglês. Music é o termo geral, song é uma música específica. Você não pode contabilizar music. Music é literalmente o termo abstrato, o termo bem generalizado mesmo. Song é uma song. The song is amazing, ou seja, essa música específica que eu estou ouvindo é maravilhosa. One song, two songs, three songs, four songs. Não existe one music, two musics, three musics. Não existe. Novamente, chega a ser quase que um vício de linguagem, porque no português a gente usa a palavra dúvida para falar que a gente está com uma dúvida. Se você está na sala e o professor explica alguma coisa e você não entendeu muito bem, você fala, Professor, eu tô com uma dúvida. na moral, só eu que odiava esse tipo de aluno, faltava tipo 5 minutos pro professor liberar a gente, tinha aquele maluco lá na primeira cadeira, lá na frente, que falava, aí já ia o professor explicar o mesmo assunto todo de novo, prender a turma inteira lá por mais meia hora. Mas enfim, no português é assim que funciona, só que no inglês, não. No inglês, a tradução de dúvida é doubt, só que ela não pode ser usada nesse sentido específico. Doubt é uma coisa que não pode ser contabilizada. Você não pode falar no inglês que eu tenho 1, 2, 3, 4 dúvidas. Dúvida é uma coisa geral, é uma coisa abstrata. Nesse caso, a maneira correta de falar é question. Então você não vai falar I have a doubt, você vai falar I have a question. I have 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions. I don't have 1, 2, 3, 4, 5, 6 doubts. Não, isso não existe. Teacher, I have a question. I have a question about this. Do you understand what I said? Do you have any questions? Então, se você não pode usar doubt nesse sentido, em que sentido que você pode usar doubt? Doubt, que significa dúvida, é quando você está literalmente duvidando de alguma coisa. Então você pode falar I'm doubting myself, significa eu estou duvidando de mim mesmo. Everybody thinks we're gonna win the match, but I have my doubts. Ou seja, todo mundo acha que a gente vai ganhar essa partida, mas eu tenho as minhas dúvidas. Então um bisuzinho para você diferenciar entre question e doubt é o seguinte: você pode substituir dúvida por pergunta. Se você puder, então é question. Se você não puder, então é doubt. Só para deixar claro que isso não vai funcionar 100% das vezes, mas é um bisuzinho bacana para você se virar na maioria dos casos. Caraca, mané, essa é uma coisa que eu vejo muito brasileiro errar, que é a questão do thanks God e thank God. Tanto no português quanto no inglês a gente tem a expressão graças a Deus, só que os brasileiros erram muito quando vão falar isso no inglês. Isso acontece porque no inglês, quando você quer agradecer alguém de uma maneira informal, você usa thanks. Ou seja, thanks for the advice, thanks for letting me use your cell phone. E isso significa literalmente, valeu pelo conselho, obrigado por ter me deixado usar seu telefone. Só que isso não se aplica quando você vai falar graças a Deus. Porque se você falar thanks God, você está literalmente falando valeu Deus.
Então, ao invés de você falar que alguma coisa deu certo ou que aconteceu graças a Deus, você vai estar basicamente agradecendo Deus pelo que aconteceu. E não é exatamente esse o significado que você quer. Então, o certo não é falar thanks God, que significa obrigado Deus. O certo é falar thank God, que significa graças a Deus. Então você tira aquele S depois do thanks e fica só thank God. Graças a Deus. Thank God. Brother, esse erro é hilário, porque eu mesmo já cometi essa gafe várias vezes de falar good night quando na verdade eu queria dizer good evening. E isso pode ser um pouco confuso para os brasileiros, porque o good night é literalmente a única das expressões que tem uma versão alternativa. Quando você quer dar bom dia, você fala good morning. Quando você quer dizer boa tarde, você fala good afternoon. Mas quando você quer dizer boa noite, tem que ser good evening. Cara, por quê? Alguém me explica, quem inventou isso? No português a gente não tem isso de falar uma versão alternativa para boa noite. É bom dia, boa tarde, boa noite e fim de papo. Mas no inglês, infelizmente, não é assim que funciona. Você pode falar good morning, você pode falar good afternoon, mas se você falar good night, as pessoas vão achar que você está indo dormir. O good night só é utilizado literalmente quando você vai se despedir para ir para a cama e tirar aquela sonequinha gostosa. Good evening é o que você usa quando você está simplesmente cumprimentando alguém e calhou de estar de noite. Então, se você está recebendo alguém na sua casa, ou se você está escrevendo um e-mail, mandando uma mensagem, o que seja, e você está cumprimentando a pessoa, não fala good night, pelo amor de Deus, é good evening. E por último, mas não menos importante, nós também temos esse erro que eu já vi muitos brasileiros cometerem, que é falar pretend quando eles querem dizer I intend to. Cara, na moral, esse é clássico, eu já vi muita gente cair nessa. E esse erro, na verdade, se eu não me engano, ele se dá por conta dos falsos cognatos. Cognatas são as palavras que se parecem tanto no português quanto no inglês e têm o mesmo significado. Por exemplo, accident e acidente são palavras extremamente parecidas e que significam a mesma coisa, acidente. Só que existe um bagulhete chato chamado falsos cognatos, que são as palavras que escrevem de maneira bem parecida, mas que têm significados completamente diferentes. Mas enfim, depois mais pra frente talvez eu faça um vídeo falando sobre os falsos cognatos, mas por enquanto eu vou focar só no pretend e no intend. Muitos brasileiros, mas muitos brasileiros mesmo, usam a expressão pretend para dizer eu pretendo. Então quando as pessoas querem falar, por exemplo, eu pretendo ter um emprego novo até semana que vem, elas têm a tendência de errar e falar I pretend to get a new job by next week. Se você vem cometendo esse erro esse tempo todo, eu só vou te falar uma coisa. Pretend, em inglês, significa fingir. Então se você falou para alguém que você pretend to get a new job, você não falou que você pretende arrumar um novo emprego. Você falou que você vai fingir que vai arrumar um novo emprego. O que, sejamos sinceros, provavelmente é o que você vai fazer mesmo, né, seu vaga? Calma, opa, passei dos limites, perdi a linha, calma aí. Então, molecada, eu lamento te informar, mas se você já saiu por aí falando I pretend to do this, I pretend to do that, você tá falando pra todo mundo que você tá fingindo que vai fazer alguma coisa ou tá fingindo que está fazendo alguma coisa. A maneira correta de falar é I intend to get a new job by next week. Ou seja, eu tenho a intenção de arrumar um novo emprego até a semana que vem. Intend, se eu não me engano, vem de intention, é a sua intenção. Então o certo realmente é falar I intend to, que é eu pretendo no inglês. Então bora tirar um minutinho de silêncio para todos os brasileiros que saíram por aí falando que vão fingir que vão fazer alguma coisa. Bom, molecada, então é isso aí, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido. Deixa um like aí embaixo, marca um amiguinho que também tá aprendendo inglês, que eu sei que isso daqui vai ser útil pra ele. Deixa um comentário aí embaixo falando o que você achou e dando alguma sugestão de um tema novo. Eu tô sempre anotando as ideias que vocês dão pra tentar fazer o vídeo mais pra frente. Então se você ainda não me segue no Instagram, vá lá no meu perfil, dá uma dedada naquele botão de seguir, que semanalmente eu tô postando vídeo de inglês. Antes eu postava toda segunda-feira, aí depois eu parei de postar segunda, eu mudei o dia da semana, aí teve uma semana que eu não postei, ficou tudo uma bagunça, mas eu tô tentando manter um schedule organizado, eu juro pra vocês. Então é isso aí, molecada, valeu, obrigadão por ter assistido e tchau. Miguel, tá aí, cara? Preciso de você rapidão. Tem como tu me mandar um áudio falando inglês com o Gabe pra eu colocar no meu vídeo de inglês? Vamos ver se ele manda.